O que é o gráfico de range para operar o day trade? Isso aí, hoje eu vou explicar um pouquinho da diferença do gráfico de range para o gráfico de Renko para o gráfico de pontos. É isso aí. Fica comigo conectado que nas próximas aulas eu vou estar passando um setup, tá? Sobre o gráfico de range, um setup muito bacana que você também pode utilizar também aí para gráfico de pontos, tá? Eu nomeei esse setup que eu vou estar passando nas próximas aulas, tá? Como setup GPGR, tá? Por que GPGR? GPGR, por causa que GP significa gráfico de pontos e gráfico de range, GR, tá? Então, essa é a sigla de gráfico de pontos, gráfico de Renko, tá bom? Então, eu vou passar o setup, a configuração de setup nas próximas aulas, tá? Então, essa aula está indo para o YouTube. Se você está aqui comigo conectado aqui no YouTube, cara, faça sua inscrição no canal. Não deixa de se inscrever, clique em se inscrever, ativa o sininho para toda vez que eu lançar um vídeo novo, você receber de primeira mão. E já deixa um like aqui no vídeo, tá? Que eu vou te explicar certinho, tá? O que é o gráfico de range e quais são as diferenças dele, tá? No YouTube eu não encontrei um conteúdo sobre isso, tá? A única coisa que eu encontrei foi 2 artigos fracos, tá? Explicando sobre isso, então esse conteúdo é de grande valia para você, tá? Então fica comigo até o final do vídeo que você vai entender tudo sobre o gráfico de range. É isso aí, gráfico de range na veia. É um gráfico muito bom, tá? E o operacional que eu vou estar passando para você na próxima aula, tá? E liberando dentro do YouTube aqui para você de graça, tá? Esse operacional vai fazer você virar a chave dentro do day trade, tá? Vai por mim, não estou falando lorota porque tem muita gente que vem de outros operacionais, tá? Meus alunos, estou falando agora, tá? Da mentoria Holyforce, tá? Que vem de outros operacionais, tá? E quando se deparam com um gráfico de pontos e estão se deparando já com o gráfico de range, você que é meu aluno está me assistindo aqui dentro da plataforma EAD, tá? E você vai ter aulas mais específicas, mais a fundo, né? Mais direto ao ponto também, né? Passando as regrinhas do gráfico de range também. Se você está no YouTube, você não vai ter tanto benefício assim, mas você já vai ter um baita de um setup na mão e um pouquinho mais de coisas que eu vou estar entregando para você ao longo do tempo aqui dentro do YouTube também, tá? Então, vamos lá, vamos partir para o gráfico de range, tá? Normalmente o pessoal quando começa dentro do day trade começa nesse gráfico aqui, gráfico de minutos, tá? Eu vou fazer um overview bem bacana aqui, tá? Então fica comigo até o final do vídeo para você entender bem sobre o gráfico de minutos, gráfico de range, gráfico de pontos, qual que é a diferença disso tudo, tá? Beleza? Então, talvez essa seja uma aula bem objetiva, tá? Que tem aqui no YouTube e ninguém explica, tá? Então, vamos lá. O gráfico de candlestick você já está careca de saber. Ele se movimenta, ele não tem uma movimentação baseada no preço, que é a coisa mais importante dentro do day trade, tá? Que é o preço e não o tempo. Isso aqui, ó, não serve para nada, tá? Para nada. Por isso que eu desvalorizo esse tipo de gráfico, tá? Ah, Cris, tá sacanagem comigo, tá dizendo que isso aqui não funciona? Não. Eu estou dizendo que existe coerência nas coisas, tá? Eu estou falando que o preço é que importa, tá? Ou você opera das 17, você abre uma ordem de compra às 17 e 17h10 você fecha sua ordem de compra e você vai sair vitorioso. Não, você analisa isso aqui, ó, o preço. Tá barato ou tá caro para comprar? Qual que é a região que o preço está? É uma região de valor, uma região de briga? Então, opa, nós estamos falando de preço, não estamos falando de horário, entendeu? Os players não se movimentam por horário, por mais que de manhã, na parte da manhã, tem mais volatilidade do que à tarde. Isso é coisa óbvia, né? Então, o pessoal normalmente monta as posições de manhã e tal, tem as tendências, e de tarde o negócio fica lá, acumulando, acumulando, acumulando. Faz sentido isso, tá? Então, esse tipo de coisa também tem coerência, tá? Mas isso aqui, operar tempo que é um gráfico de tempo, basicamente, isso aqui não faz sentido, tá? E se você não sabe o que é gráfico de pontos, gráfico de rank e tudo mais, aqui embaixo tem um link com os 9 cursos de day trade gratuito. Ali eu vou te explicar, vou te pegar na mão, vou fazer você sair de gráfico de candlestick, que é esse gráfico xarope aqui, que se movimenta por tempo e não pelo preço, tá? Óbvio que ele tem um tempo aqui para fechar e tal. Ele fecha, abre num preço e fecha no outro. Mas mesmo assim, ele tá assim no preço, tá? Beleza, show de bola. Mas ele tá embasado no tempo. Então, cara, o que isso aqui leva para fechar, eu tenho um box de gráfico de pontos fechando. Tá? Então, para mim é muito mais limpo, mais claro aonde que o preço está e se é uma região que vai lateralizar ou se vai pegar tendência ou não. É muito mais fácil de operar gráfico de Renko
e muito mais fácil de pontos. Mas eu tenho um gráfico paralelo que eu quero mostrar para você hoje. Então, esse gráfico aqui ele é xarope, tá? Depois que o pessoal acaba conhecendo esse gráfico aqui e vê que não dá certo, né? Que tem 33 padrões para decorar e nunca funciona na prática isso. Então, o pessoal vai para um outro gráfico, que é o gráfico de Renko, tá? Esse gráfico ele já é um gráfico de entrada em gráficos atemporais. Tá? Ele é um gráfico muito bom para você já começar a criar setups e ter a movimentação mais clara do preço. Olha que lindo ó, essa movimentação, papum, papum. Só que eu não gosto tanto desse cara, tá? Agora ele não se movimenta, os box desse cara aqui, ó, a gente chama de box agora porque são tijolos quadrados, ok? Então, e eles têm pavio, né? Eu operei bastante tempo o gráfico de Renko, depois eu migrei, fiz a minha migração para o gráfico de pontos, tá? Eu vou explicar o porquê, tá? Então, esse cara, gráfico de pontos de Renko e tal, tá? Como que ele se forma e tudo mais, dentro dos 9 cursos de Day Trade, tem um link aqui embaixo para você pegar o curso, os 9 cursos gratuitos, não tem balela, é de graça mesmo, é só pegar, tá? Eu te ensino lá num módulo dos 9 cursos, tem um módulo de gráfica temporal, profissional, tá? Muito conteúdo dali de dentro, bota no chinelo muito curso pago que você já fez, tá? Então lá eu te ensino o que é um tique, o que é 2 tique, 3 tique, como que se movimenta o gráfico atemporal. Atemporal por quê? Porque ele não se embasa pelo tempo, e sim pelo preço. Então é esse tipo de gráfico que é profissional para a gente operar, tá? Fica mais claro a movimentação, tá? Que o preço está fazendo. Porém, o gráfico de Renko ainda me dá uns pavio muito grande, aonde que se eu faço uma venda, por exemplo, nesse cara, o meu stop mínimo tem que ser ali atrás, um pouquinho descolado do pavio, tá? Então, o gráfico de Renko para gerenciamento, eu não curto tanto. Tem gente que faz operação no meio do box e garante um stop menor, tá? Tem essa técnica também, tá? Não estou falando mal do gráfico de Renko, ele é muito bom, muito melhor que o gráfico de candlestick. Mas também tem o gráfico de pontos, tá? O gráfico de pontos, que, por exemplo, eu pego uma operação no meio do box, aqui eu tenho um stop de 150 pontos, tá? Para buscar um alvo sempre de 2 para 1, praticamente sempre de 2 para 1. No Renko, eu às vezes não tenho esse gerenciamento de 2 para 1, 3 para 1. Eu já peguei operação no gráfico de pontos de 10 para 1. E os meus alunos sabem que é verdade, tá? É só você chamar algum dos meus alunos lá no nosso grupo Telegram. Nós temos um grupo gratuito de estudo do Telegram. Se conecta com a gente, tem todos os links aqui embaixo na descrição, tá? Então, eu estou falando isso para o pessoal do YouTube. Você que é meu aluno, que está me assistindo aqui, tá? Eu vou te explicar a diferença agora. Não só para você, mas também para todo mundo aqui do YouTube, tá? Sobre a diferença desses 3 gráficos que eu mostrei para o gráfico de range. Ele é um gráfico totalmente diferente, tá? O gráfico de minutos, a gente viu que ele forma, por exemplo, se eu selecionei 2 minutos para operar, ele vai de 2 em 2 minutos se formar um box, tá? Então, agora vem a sacada. Anota aí as diferenças. De 2 em 2 minutos ele forma um box. E os pavio não tem limite, né? Pavio é para tudo quanto é lado, né? Em gráfico de candlestick, né? Tem barra elefante, o pessoal compra aqui, toma stop, barra volta, tudo, né? Enfim, ele se movimenta pelo tempo. O gráfico de Renko e de pontos se movimenta pelo preço, né? De acordo com o tick que você selecionar. O gráfico de range ele também é um gráfico atemporal, tá? Ele se movimenta pelo tick que você seleciona, tá? Um box ele vai fechar de acordo com a pontuação, que é o ponto que importa, que é o preço que importa, né? Ele abre e fecha de acordo com a pontuação. Agora vem aqui a diferença. Antes de eu te mostrar o gráfico de range, eu vou botar na tela aqui, ó, tá? Bem intuitivo para você ver. Gráfico de Renko, tá? E de pontos, tá? E aqui embaixo eu vou colocar o de range, tá? Isso aqui eu não encontrei no YouTube, cara, então já deixa um like aqui pra gente, tá? Então, o gráfico de Renko, tá? Um pavio sempre um pouco maior, tá? Ou o gráfico de pontos, tá? Qual que é a base de cálculo deles? É sempre a base de cálculo para esse candle, ou seja, um box, não é mais candles, fechar, é sempre a abertura e o fechamento. A sombra não importa dentro do gráfico atemporal Renko e do gráfico atemporal pontos. O que importa é, por exemplo, eu tenho 20 ticks aqui, tá? 20 ticks que eu selecionei. Eu quero operar um gráfico de 20p, tá?
ou de 21R, que eu gosto muito do 21R também, e o 21P também, eu gosto, 21P. Tá? O que é o 21? É 21 vezes o TIC do ativo. O índice é de 5 em 5 pontos e o dólar é de meio em meio ponto. Tá? Então, você tem que fazer 20 vezes a quantidade de TIC, vezes o valor do TIC do ativo, tá? Para você saber quantos pontos esse cara vai se formar. Mas ele calcula a formação desse box, tanto de um gráfico de pontos quanto de Renko, tá? Da abertura, aonde ele abriu, e o fechamento, ok? Ou seja, ele considera basicamente o corpo e não a sombra, tá? Agora, o gráfico que eu vou te mostrar aqui agora, qual que é a diferença para esses dois gráficos aqui, o de Renko e o de pontos? É exatamente essa base de cálculo, tá? O gráfico de range você vai ver, tá? Os boxes ele sempre vai ter o mesmo tamanho, indiferente do tipo que for o box. Pode ser assim, pode ser assado, pode ser bem pequenininho assim, pode ser uma barra gigante aqui, ó, tá? Mas se eu selecionar 21P, todos eles vão pegar a base de cálculo para se formar, tá? Da mínima e a máxima, tá? Essa é a grande diferença. Cris, não entendi. Vamos lá. Gráfico de Renko e gráfico de pontos, ele não pega a mínima e a máxima, tá? Para a base de cálculo, para se formar um dos boxes, tá? Ou seja, se tiver pavio aqui, ó, ele está se formando aqui, ele está andando, ó, ele está andando, está andando, está andando, e pode ter pavio embaixo aqui, ó, cara. Ó, ele só vai fechar realmente um box aqui quando se formar o corpo, tá? Os 21 tiques que a gente selecionou, a base de cálculo é o corpo e não a sombra. Esse gráfico de range aqui, ele calcula da sombra até o fechamento, ou seja, um range. É o range selecionado, tá? É esse range aqui, ó, tá? 21P, digamos assim, dá 21 vezes 5, 20 vezes 5 dá 100, tá? Dá 105 pontos. Digamos que no Profit dá 100 pontos. Então, 100 pontos ele pega da vela, daqui, da máxima, da abertura, né? E do fechamento, tá? Na abertura não, da máxima, tá? Essa foi a máxima. E ele desceu para um valor mínimo, né? Então, aqui é a mínima, tá? Certo? Então, ele calcula assim. Essa é a diferença desse gráfico. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou pensar em fazer um outro vídeo sobre isso também. Mas é simples. O gráfico de Renko e de pontos, ele calcula o corpo do box, tá? A abertura e o fechamento, não a máxima e a mínima, né? Lembra? Abertura, fechamento, máxima, mínima. Essa é a analogia de um candle, né? Um candle tem a sua abertura, o seu fechamento, sua máxima e sua mínima, tá? Normalmente, o gráfico de pontos e o de Renko não vai ter uma sombrinha dos dois lados, tá? Não vai ter. Olha só, aqui eu vou pegar esse box aqui. Vai ter uma máxima aqui e vai ter uma mínima aqui. Só que o gráfico de pontos ele não calcula daqui até aqui para formar. Não, ele calcula do corpo. Fechou o corpo, é isso. Ele tem que estar cheio, cheinho. O de range é diferente, olha só. O de range, eu vou botar um gráfico bem bacana aqui, que eu gosto, é o 17N, tá? Ó, praticamente o mesmo tamanho em cada box. 17 vezes 5. Por que 17 vezes 5? Porque eu estou no mini índice. O TIC do mini índice é igual a 5 pontinhos, tá? Então eu faço 17 vezes 5 e eu encontro um resultado. Vamos ver quantos pontos tem esse cara aqui? Olha lá, ó. A abertura 325 e o fechamento 250. Isso aí dá 75 pontos. 75 pontos. Vamos ver esse outro aqui. Da abertura 250 e o fechamento 190. Isso aí dá... Tô certo? Tô errado? Bom, enfim. Basicamente, ó, 85 pontos. 80 pontos. Vamos lá. 80 pontos. Aqui. Depende de onde é que eu pego aqui certinho. Ó, vamos lá.
80 pontos. 80 pontos. Só. Ai, é chato de pegar assim. 80 pontos. Então, todos eles vão ter sempre 80 pontos. Desde a vela dele até aonde ele fechou. No gráfico de pontos é diferente. O pavio pode ser enorme, tá? Pode ser enorme, mas o que ele considera é o corpo. Já no range ele considera de 80 em 80 pontos, nesse caso do 17N, tá? Como é que faz para colocar um gráfico de range, tá? Você vai selecionar o quantos ticks, né? Quantos ticks mais a letra N no final. Nesse caso que eu estou aqui, eu coloquei 17, porque é um gráfico que eu já testei e eu aprovo. O 35 também é bom, tá? N, tá? Ele faz basicamente a mesma movimentação do 21 pontos, tá? O 35 range, tá? É bem bacana. Então, basicamente, essas são as diferenças, tá? E se você ficou comigo até o final, cara, clica aqui embaixo, vai ter alguns links, tá? Se você quer participar da mentoria Holy Force também, tem alguns links aqui embaixo, você pode analisar todos os links, é bom que você leia sempre abaixo, aqui na descrição do vídeo, tem bastante informação, olha os comentários, às vezes eu coloco conteúdo adicional ali, tá? Se você ficou comigo até aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo, cara, e fica comigo aqui no canal. Tem que se inscrever e ativar o sininho, porque você vai receber na próxima vez que eu lançar, daqui a 1 ou 2 dias, eu vou lançar a configuração do setup. Depois de 1 ou 2 dias, eu vou lançar como operar o setup. Olha só. Então fica comigo conectado aqui, cara, que eu vou te ensinar um setup, eu vou mostrar o setup em ação aqui, tá? Com as nossas regras de coloração, tá? Aqui também embaixo, tá? Nem todas as regras de coloração você vai ter acesso. A Holy Power é uma regra nova, muito, muito top essa regra, tá? Então aqui, ó, rompeu, fez pullback, tudo vermelhinho, a regra vermelhinho, olha só. 255 pontos. E o detalhe, esse gráfico de range, ele te dá um gerenciamento, eu digo para os meus alunos, melhor que o gráfico de pontos. O gráfico de Renko já é bom, tá? Mas existe um gráfico melhor de gerenciamento, tá? Do que o gráfico de Renko, tá? Mas existe um outro melhor ainda do que o gráfico de pontos para gerenciamento. O que eu estou falando de gerenciamento? É um stop curto e um alvo longo. Stop curto e um alvo longo. E quando tomar um stop, tomar 2 stop, tomar 3 stop, quando você pegar uma operação boa, você paga todos os stops, às vezes sobra a grana, tá? Vai por mim. Você vai fazer os seus testes aí depois que o operacional estiver montado na sua tela aí. Como eu falei, alguns indicadores aqui você não vai ter acesso, tá? Que nem a Holy Fluxo e a Holy Power, que é o que eu uso, mas você tem a opção de pegar aqueles 12 indicadores gratuitos, que tem aqui na descrição, tem um link, para você pegar os 12 indicadores, tá? Tem até um vídeo no canal, pesquise aí, sobre o Big Pack de indicadores, onde eu te ensino também sobre isso. Talvez até esse link aqui embaixo vai te levar para esse vídeo primeiro, para mim te mostrar quais são os indicadores gratuitos do canal, que eu te dou gratuitamente para você usar. Um deles é o Holy Agressor, que você pode utilizar, tá? Se você é meu aluno, tá, da mentoria Holy Force, você vai ter essas regras de coloração gratuitas, tá? Sem custo adicional, sem nada. Se você faz parte da comunidade, você tem todas as regras de coloração. Se você não conhece a comunidade, também tem um link aqui embaixo, aonde eu compartilho 80% do foco da comunidade é compartilhar os indicadores profissionais que nós temos, que hoje no mercado, tá, são vendidos um indicador por 497, 997. Nós temos mais de 20 indicadores dentro da comunidade. Isso facilita demais você a montar um operacional, a configurar o seu próprio operacional. E detalhe, não é só isso que eu compartilho dentro da comunidade. Na comunidade eu também compartilho operacionais. Além de dar o foco total da comunidade, é a gente entregar os indicadores de uma forma muito mais abaixo do mercado que tem hoje. Tá? Porque, pô, para mim me gerou custo, né? Eu pedi para programador desenvolver, eu mesmo desenvolvi, eu tive tempo com isso, então é justo eu cobrar uma parcelinha daquilo que eu tive de custo atrás, tá? Então, hoje o valor atual da mensalidade nos indicadores é R$ 49,90, mas nós conseguimos fazer para você o plano anual com 50% de desconto, tá? Então, lá no final você ia pagar
497, você vai pagar metade, basicamente, tá? Então, aqui embaixo tem um link, conheça a nossa comunidade, onde eu compartilho com você indicadores e também compartilho estratégias e te ajudo a montar estratégias com esses indicadores, tá? Então, é bem bacana. Mas se você quer ter mais foco e partir para um conteúdo mais avançado, eu oriento a mentoria, também tem um link aqui embaixo, tá? Então, cara, fica conectado comigo, que na próxima aula nós vamos aí ver como configura o setup, cara. Isso é bacana, tá? Se você é meu aluno, tá na plataforma, essa aula eu gravei e deixei no YouTube pro pessoal, tá? Vou deixar também de configuração e de ensinar algumas coisas também, tá? Não fica bravo comigo. E eu tenho que pensar em todo mundo aqui, tá? Então, o pessoal do YouTube sempre deu like, vai dar like aí, né? E vão ganhar conteúdo top, de qualidade, avançado, tá? De forma gratuita, tá bom? Vou ficando por aqui, valeu!